a gente segue. A gente está estudando o livro do Timothy Keller, que está aqui de propaganda, Deuses Falsos. Sensacional o livro. Você já tinha lido, Ariane? Não, não tinha lido, não. Cara, Tô bom, gostando né? muito. Meu, É, muito bom. bom. Eu peguei ele de indicação da Andréa Vargas. Não sei se já ouviu falar, mas ela tem uma estante de livros que ela indica. Ela fala muito sobre identidade, sexualidade, é muito bacana. E aí eu peguei o livro lá de indicação, comprei, li, falei, meu, sensacional. E aí a gente tá estudando esse livro com os jovens. E a Ariane, hoje, eu e a Ariane, a gente vai fazer um bate-papo aí do livro sobre sucesso. Só sucesso Sucesso. hoje. E aí, vamos então começar falando sobre o que é sucesso. Você quer começar ou eu vou? Bom, eu coloquei pontuei algumas coisas aqui. A gente sempre dá aquela busca, né, de definição de sucesso, mas eu dei uma procurada sobre o que as pessoas falam a respeito de sucesso, né? As pessoas bem-sucedidas, os empresários, políticos, enfim. Uma dessas colocações que me chamou a atenção foi do primeiro-ministro do Reino Unido em 1868, que ele falou que sucesso era o filho da audácia. Essa é uma frase muito curta, mas que se você parar para pensar significa muita coisa, né? Então, o que a sua audácia, o resultado da sua audácia significa o seu sucesso. Imagina para quem não é audacioso, como é que é difícil, né? E aí, dá para pensar no que esses livros atualmente falam a respeito do sucesso, como eles abordam o sucesso. Os principais tópicos que a gente vê nesse tipo de livro é como você pode ser uma pessoa mais influente, pessoas que têm sucesso são pessoas muito influentes, então quais são os métodos para você chegar nessa influência, como ser uma pessoa mais produtiva, pessoas mais produtivas tendem a ter mais sucesso, como superar seus próprios limites, como ser uma pessoa mais eficaz, como ser planejado financeiramente, como ser mais estrategista, mas resumidamente é como ter resultado. Então, na maioria aí o consenso é que ter sucesso é igual a ter resultado naquilo que você faz. Bacana. Meu, a minha definição de sucesso tá muito pobre, a sua tá muito boa. Mas, que bom, né? Que bom. Eu peguei uma música que é o meu funk preferido, se é que pode ter um Vixe. funk preferido para crente. Que é ruim demais o funk, tá? Mas eu vou usar ele aqui como exemplo. É o funk do Zé Droguinha. Não sei se já ouviu essa música. Quem me mostrou essa música foi a Mayara Salles, então a culpa é dela. E aí, o funk do Zé Droguinha é o seguinte: o cara, ele tá afim de uma menina, só que essa menina, ela não gosta de cara que é bom moço. Ela só gosta de Zé Droguinha. E aí, o que o cara faz? Ele fala: não, eu vou virar um Zé Droguinha, porque aí, pra eu não perder ela. Então, no caso, né, lidando com o que você tá falando aí, o sucesso é um status que a gente quer na vida, e aí a gente acha que se a gente chegar lá, isso vai virar, vai chegar num ponto que a gente vai se sentir confortável ou vai se sentir seguro. E aí é legal também falar que o Keller fala muito sobre isso, né? Que um Deus Sim. falso é aquele que dá pra gente a segurança que só Deus pode dar. Então, pro tal lá do Zé Droguinha, para ele, se ele tiver a menina, então ele vai chegar no status da vida dele, ou vai ter um sucesso, uma condição de vida que leve ele para um caminho que só Deus levaria. E aí a gente pode pensar que, meu, sucesso, às vezes a gente acha, né? Aí já tá no Face da igreja, que bom. Sucesso a gente acha que é só pro cara que tá atingindo, sei lá, 3 milhões de seguidores no Instagram. Sucesso, quem lida com esse Deus chamado sucesso, só quem tem muito dinheiro e tal. Mas a gente também lida, né? Travou? Travou? Oi, oi. Alô? Vocês estão ouvindo? Estão ouvindo? Não? Tá ouvindo? Alguém tá ouvindo? Estão ouvindo?
Quem está aqui está ouvindo? Não? Quem tá aqui tá ouvindo? Manda um oi aí. Travou? Tudo certo? Acho que travou a Ariane, então. Dá pra ouvir eu? Eu não tô ouvindo a Ariane. Vocês estão ouvindo a Ariane? Eu não tô ouvindo. Vou tirar a Ariane aqui e chama ela de novo. Pode ser? Isso, valeu. Isso. A Ariane que tá aí, eu vou pedir para entrar de novo pra gente conseguir continuar. Eu tô ouvindo. Eu tô. Gente, tá ótimo assim, né? Vamos ver se ela volta aí. Vamos ver. E aí a gente continuando, tá adicionando aí a Ariane. Esperar. Porque a internet, né, gente? Eu não sei a de vocês aí que estão ouvindo, mas a minha internet, esses dias, parece que ela está pior do que era antes. Não sei. Não sei se é tanta gente mexendo na internet também, né? Mas tá adicionando a Ariane, tá rodando aqui em cima. Tudo bom, Davi? A gente está aqui falando sobre sucesso. A Ariane tá comigo aqui, a gente está batendo um papo, falando sobre sucesso. Vamos ver se ela continua, se ela consegue voltar aqui pra gente. Tá ruim, né, Delma? Meu, minha internet, ela não tá muito colaborando também. Não sei se tá geral, se é todo mundo usando, que piora, né? Mas enquanto a Ariane tá entrando aí, a gente está falando sobre sucesso, a gente acabou de falar sobre. Aí, a Ariane apareceu. Só que o meu tá em miniatura aqui, não, a tela não tá dividida, não entendi. Possibilidades do Face. Que bacana, né? Que bacana, gente. O Face nos ensinando. Você ficou aqui, eu não consigo nem mudar você para que tela que é, mas você tá aí. Que bom que você tá aí. Vai entender o Face, né? Bem, o sucesso faz isso com a gente. O Keller fala sobre isso, né? Que a gente se sente seguro com isso. E aí é bacana também pensar o que o sucesso faz com a gente, né? Porque esse lance que a gente está falando aqui sobre a sedução do sucesso. Está falando sobre os perigos disso e pensar que o sucesso, quando a gente consegue ele muda a gente, né? O Keller fala sobre isso, que o sucesso distorce a visão que a gente tem da gente mesmo. Eu lembro, assim, de um dia de sucesso, né? Foi um dia que eu tirei nota máxima numa prova da faculdade. E, meu, eu saí da faculdade me achando num nível, assim, ó, que ninguém na vida se acha. Eu saí como se eu tivesse um poder que eu não tenho. Eu saí, sei lá, me sentindo a nerd do mundo por conta do sucesso. E o sucesso faz com a gente, né, Ariane? Ele dá uma mexida na gente. Sim, comigo é um pouco diferente, mas também é prejudicial da mesma forma, porque a cobrança, querendo ou não, faz com que eu me sinta angustiada por muitas coisas. Então, por mais que eu já tenha feito coisas muito legais, que eu sei que outras pessoas não fizeram, por exemplo, eu fico angustiada querendo saber se eu vou ser capaz de fazer de novo, ou se eu não cheguei onde eu cheguei de repente só por sorte, ou sei lá, né? Eu sempre acabo jogando por baixo. Então, de repente eu cheguei onde eu tô porque não tinha alguém melhor naquele momento para competir. Mas o medo que dá é de não ser suficiente, né? O medo da minha autossuficiência não ser do jeito que eu quero
sempre acaba me trazendo um desconforto grande, né? E também é uma parte do sucesso que não, não é ele concreto, mas é aquele medo, aquela ansiedade que gera porque é algo que é almejado, né? É, eu tô pensando aqui, você tá falando daquele menino que fez o Esqueceram de Mim, que, Macaulay cara, Culkin, né? não sei, nunca vou tentar falar esse nome que não vai rolar. Esse, eu fico pensando como é difícil para ele se superar no sucesso dele, né? É. Porque tem isso também, às vezes você alcança algo que, meu, é aquilo e acabou na vida. E tem vários atores e artistas que atingem o nível de sucesso, e aí, por eles terem esse sucesso como um deus, né? Eles acabam tirando a própria vida, ou entrando para o mundo das drogas, porque assim, é como se você tentasse se superar na sua melhor fase, É. e é difícil pra caramba. Uma coisa bacana nesse livro aí do Keller é que ele traz a história bacana para quem quiser ler depois a história de Naamã e pensar. Tem muita coisa que dá para a gente tirar dessa história, mas é interessante pensar que lá no primeiro versículo ele já diz que Naamã era o cara, tipo, ele tinha alcançado um patamar que era visto pelas pessoas como um patamar de sucesso, né? Então ele era um homem respeitado e tal. E aí ele pega uma doença. E aí, nessas horas, a gente percebe o quão nada a gente é, né? Por exemplo, agora né, nessa questão do coronavírus, meu, todo mundo pega, quem tem milhões ou quem não tem nada, né? Tanto de empresários riquíssimos que já morreram nessa época. Então, o seu sucesso, ele não imuniza você, né? Ele não consegue te tirar disso. E aí, Naaman mostra para isso, mostra essa história, né? E o muito bacana dessa história de Naaman é que quem deu uma pista para ele da solução do problema dele foi uma escrava, uma menina que estava na casa dele, e aí ela que deu a solução. Então é muito bacana pensar nessas possibilidades aí da hora do sucesso, né? Na hora que esse Deus ele não consegue se sustentar, e aí você tem que buscar em outras fontes, e aí você acaba achando fontes que nem são tão incríveis quanto você, mas que tem uma resposta sensacional, né? Essa história é muito legal, né, Ariane? É, é uma história muito interessante, acho que pelo esse personagem principal, Naman, ele em todo momento é surpreendido de alguma forma, né? Porque primeiro a escrava que fala para ele, aí de certa forma ele acha que ele precisaria de alguma carta de recomendação para chegar até o profeta, que seria responsável, né, pela cura dele. Depois ele vê que não é que o profeta não cura da forma como ele imaginou que seria e, e fica decepcionado, mas quem fala para ele repensar no caso são os homens que trabalham com ele, que são subordinados a ele. É, também tem a questão dele achar que o que curaria ele, de repente, seriam águas mais puras, de lugares mais famosos, mas não era isso também. Então é aquilo de sempre achar que a gente pode mais, que as coisas vão acontecer de um jeito mais, né, mágico, mais especial. Mágico. E na verdade, é, É muito isso. Eu tava. O Keller fala muito sobre isso, né? Essa questão da mágica que a gente às vezes até associa com Deus, né? A gente acha que uma palavra mágica na oração, que alguma coisa que a gente faça com Deus, que aí entra em outras coisas que a gente já conversou na EBD dos jovens, é bacana pensar nisso. Vou fazer uma aplicação aí nessa história sobre que acho que já está um tempinho aqui conversando. A gente lá, quando a gente viu lá na primeira aula, o Keller falou que um Deus, né, ele é aquele que a gente ama, obedece e confia. E a gente falou muito sobre isso, né?
A gente tem falado sobre isso. Então, o sucesso, se é um Deus no nosso coração, é porque a gente ama Ele, né? A gente gasta o nosso tempo com Ele, a gente obedece no sentido de fazer as coisas para consegui-lo, e a gente confia que, de fato, esse sucesso na nossa vida, ele vai fazer com que a gente, que mude a nossa vida, né? Mas é interessante pensar que nada tem substância, né? Nada consegue segurar esse lugar de Deus. Porque vai chegar uma hora que entra em choque. Então, se é o dinheiro, uma hora ele não vai ser suficiente. Se é a minha saúde, uma hora ela não vai ser suficiente. Se é qualquer coisa que a gente acha que é esse lugar de sucesso, uma hora ela vai acabar travando, porque nada consegue segurar esse lugar de Deus, né? E é interessante pensar que Naamã teve que se dobrar, né, diante de Deus para de fato conseguir. Então ele teve que pegar o seu sucesso, pegar quem ele era, pegar o conhecimento dele e colocar para baixo e se dobrar diante de Deus. Eu acho que o grande lance desse deuses falsos é mostrar para gente quanto que a idolatria está no nosso coração, né? O quanto de sucesso às vezes a gente coloca como se fosse um Deus, o quanto a gente falou de amor, né? Dinheiro, que o Davi falou semana passada, sensacional. E o quanto dessas coisas tentam roubar no nosso coração o lugar que só Deus consegue estar. Não tem. Se eu der, essa semana eu estava conversando com um cara falando sobre dependência e codependência emocional e o tanto que a gente coloca pessoas no lugar de Deus, e essas pessoas não conseguem segurar esse lugar porque ninguém tem substância para segurar, né? O quanto às vezes a gente se coloca no lugar de Deus para as outras pessoas e aí ninguém consegue segurar esse lugar, né? Então, o que me chama a atenção na altura de Naamã, na conclusão da história mesmo, é que a sua autossuficiência, nosso orgulho, nossa autossuficiência é incompatível com a graça de Deus. Quando a gente acha que a gente é suficiente demais e que só os nossos recursos são necessários para a gente alcançados, a gente não consegue entender e aceitar aquilo que é dado de graça por Deus. A cura, no caso de Naamã. Até mesmo quando ele é curado, e ele fica maravilhado com aquilo, depois de ter ido até o Jordão e obedecido à orientação do profeta, ele volta e tenta oferecer alguma recompensa, tenta dar algo em troca. Acontece que não tem nada que a gente possa dar em troca da graça de Deus e daquilo que ele quer fazer. Naamã, quando ele é curado de duas coisas: da doença de pele, da lepra, que impedia ele de continuar com as atividades dele, mas também do orgulho. Ele é curado daquilo que ele carregava, de como ele se enxergava e que impedia ele de observar coisas menores. E é aquilo, aquela pessoa que nunca acha que precisa de ajuda, nunca recebe uma doação. A pessoa que nunca acha que precisa de alguém, nunca vai atrás de algo que vem de outra pessoa. E é aquilo, ela vive presa dentro daquilo que ela acha sobre ela mesma. E a história de Naamã traz justamente essa reflexão, de que a gente não pode se apoiar naquilo que a gente constrói se a gente entende que a graça de Deus a gente basta nas nossas vidas, né? Sensacional. Que bom, que é bacana fazer essa divisão de aula, porque a gente acaba vendo outros no mesmo texto, né? E esse livro é fantástico. Quem está ouvindo aí, se puder comprar esse livro e vai pergunta e aí vocês respondem no WhatsApp da Tati Antunes para vocês continuarem concorrendo ao sorteio desse livro aqui dos Deuses Falsos. E a pergunta prestem atenção, o que significava essa pergunta, antes de eu fazer, né?
Essa é a pergunta da aula do Davi, que foi semana passada. Vocês estão ouvindo? Tá sem som? Tá ouvindo, Ariane? Agora eu tô, mas antes estava bem ruim. Tava ruim? Então acho que tá voltando. Tava. Seguinte, Sim. pessoal, vou fazer a pergunta para o sorteio do livro Jovens e Adolescentes da Pibitaim. O que significava Zaqueu ter subido na árvore? O que esse gesto dizia? Então, quem tá aí, jovem e adolescente, respondam isso para Tati Antunes para você concorrer ao sorteio desse livro, tá bom? A gente continua na aula dos deuses falsos aí, e o desejo do nosso coração é que durante esse tempo a gente dê uma sondada aí no nosso coração, né? Pede para Deus sondar o nosso coração e ver se existe algo, alguém, algum sentimento que está ocupando um lugar que é só dele. E aí a gente pede perdão e Deus muda aí a gente, tá bom? Ariane, obrigada. Acho que foi muito bacana, uma boa Nada. experiência indo para os Foi mesmo, professores. Acho que adorei. é Muito legal a bom. gente fazer uma troquinha. Não sei se você quer falar mais alguma coisa sobre esse tema. Não, mas leiam Segundo o Rei 5. É uma história muito boa da gente ler na íntegra. É verdade, dá para tirar muitas outras. Leiam com esse olhar, né? Do Sim. Naamã com sucesso e sendo dobrado aí diante de Deus. Porque Sim. orgulho não compete com Deus, gente. Deus se opõe aos É, orgulhosos, né? A Bíblia diz isso. Não dá para conviver exatamente. com Deus e o orgulho ao mesmo tempo. Tá bom? Beijo, gente. Deus abençoe vocês. Obrigada, Ariane. A gente se vê aí. Tchau, gente. Então, falou.